Bom dia, mais um dia aqui. Hoje, dia 5/4/2026, precisamente 7 horas e 8 minutos. Mais tarde está indo para o ar. Eu espero que todos gostem desse vídeo, o compartilhem, dê o seu like, se inscrevam no canal para que ele seja mais visto por mais pessoas, que a plataforma entenda que é um bom conteúdo e vá para mais pessoas, mais pessoas. E eu peço a todos aí que nos ajude a fazer o canal crescer e fazer a palavra de Deus chegar a mais pessoas, né? Estou falando aqui sobre a Bíblia pela manhã com a Bíblia, falando sobre os livros escritos do Novo Testamento. Depois falarei alguns assuntos específicos. Provavelmente devo falar alguns livros do Antigo Testamento, depois que passar pelo Novo, porque nós vivemos hoje graças ao Novo Testamento, com a graça de Jesus, com a vinda de Jesus pela primeira vez, que nos deixou aqui o Espírito Santo, e a salvação pela graça. Sem nós merecermos, ganhamos de graça, desde que façamos aquilo que Deus pede que façamos. Então hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses. É a segunda carta que Paulo escreve da prisão. Esta foi a primeira prisão que Paulo teve em Roma. E foi uma prisão domiciliar, quer dizer, foi uma casa alugada com um soldado vigiando, então ele pôde escrever as cartas, ele pôde pregar o evangelho durante esta prisão. E esta foi a segunda carta que ele escreve lá para os Colossenses. E é uma carta que muito parecida, umas atitudes que a igreja estava tomando, muito parecido com exatamente o que está acontecendo hoje em dia. Como eu já disse algumas vezes, a Bíblia foi escrita aqui no Novo Testamento há quase 2000 anos atrás, e é como se fosse escrito para nós hoje. Então, Paulo escreve esta carta para combater os erros na igreja e mostrar que os crentes têm tudo o que precisam em Cristo. O que está acontecendo hoje? As igrejas trazendo os costumes do mundo para dentro da igreja, para as pessoas continuarem na igreja, para as pessoas ficarem na igreja. Agora, se as pessoas vão na igreja pelas atitudes mundanas, elas podem até ficar na igreja, mas não vão ser para participantes da igreja de Cristo. Vão ficar na igreja com os homens, não será a igreja de Cristo, que somos nós que seguimos a palavra de Deus, que seguimos seus mandamentos e chegamos à nossa salvação pela graça. Graças e pela nossa fé que seremos salvos, né? Colossos era uma cidade da Ásia Menor, foi escrita em torno de 60 depois de Cristo. Paulo ficou preso em torno de 60, 61 até início de 62 na prisão domiciliar, cerca de quase 3 anos, e de lá ele escreveu essas duas cartas, né? Filipenses, Colossenses e Colossenses. E Paulo nunca tinha visitado a igreja de Colossos, nunca tinha visitado. Ela tinha sido fundada por Epafran e outros crentes nas viagens de Paulo. Quer dizer, o Paulo viajava pregando a palavra, difundindo a palavra de Deus, e ali ele deixava crentes e deixava líderes para poder liderar as igrejas locais. Então ele fez um trabalho perfeito. Quando ele fundava a igreja, ele ficava na igreja por 1 ano, 2 anos, até 3 anos, e ali ele depois deixava substitutos. Essa de Colosso, como a de Roma no início, ele nunca tinha visitado. E para Roma, por exemplo, quando ele vai para Roma, lá ele fica preso. Agora, Colosso ele nunca tinha visitado, quando escreveu esta carta.
Então ele escreve para a igreja, mas já sabia o que estava acontecendo. Sabia o que estava acontecendo, né? A igreja tinha sofrido um relativismo religioso. Relativo. O evangelho é relativo. O evangelho é absoluto. Ou você tem, ou você está com Deus, ou você não está. Não existe meio termo. O paganismo, ele tem esse fruto de querer levar as coisas de acordo com o mundo aqui, mesmo estando na igreja, mas está totalmente errado. Então Paulo escreve essa carta exatamente para isso, combater as coisas do mundo, né? Paulo confronta nesta carta também os falsos profetas que já tinha nesta época, já tinha na sua igreja, estava querendo começar a sua igreja. Não foi ele que fundou a igreja, foram os outros crentes que ele deixou lá para liderar a igreja. Mas você sabe como são as coisas, né? O tempo vai passando, as pessoas vão se relativizando, vão ficando mais fracas no espírito, então tem que receber uma carta do líder principal, neste caso Paulo, para poder alertar a igreja que estava saindo do caminho de Deus. Então, é coisa muito parecida com os dias de hoje, né? O que está acontecendo com muitas igrejas hoje? Doutrinas falsas, falsos mestres, falsos profetas. Não está acontecendo isso hoje? Então acontecia lá em Colossos. É por isso que você lê a carta de Paulo é como se estivesse sendo escrita para você, com os recados, as atitudes que você deve tomar, diferente das atitudes relativas desse mundo. Então, Paulo adverte tanto isso quanto os falsos profetas e que o povo continue em oração, continue em Cristo. Ele é autossuficiente para nós. Tudo temos em Cristo. Não precisamos nada deste mundo que possa nos tirar do caminho, né? Então, Paulo, ele alerta as suas igrejas, igreja que ele fundou ou igreja que ele deixou pessoas, e ali ele fala muito, principalmente, dos deveres domésticos. Aqui fala o que as missões das esposas para os maridos, o amor que o marido deve ter para as suas esposas, né? E ele dá dois conselhos aqui no capítulo 3, versículo 20, ele fala dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. No capítulo 20 ele fala: vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, agradável a Deus. E no 21 ele fala para os pais: vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo e não percam seus filhos para o mundo. Crie os seus filhos no caminho que devem andar, e até ficarem velhos não sairá dele. É esse o recado, um dos recados que Paulo dá, né? E ele tem, nas saudações finais que ele fala da carta, ele fala tudo isso, ele fala novamente para o povo se prestar atenção naquilo que Deus determinou, aquilo que Jesus determinou para nós aqui na Terra, né? E ele fala no último capítulo da carta dele, capítulo 4, versículo 10, as pessoas que estavam com ele. Aqui ele escreve da seguinte forma: Aristarco, que está preso comigo, então ele não estava sozinho, estava preso com Aristarco, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Quer dizer, ele deve ter mandado a carta com Marcos, que era sobrinho de Barnabé.
Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então, Paulo teve também as suas ajudas, que nós precisamos de ter também. Nós temos que ter pessoas conosco na igreja para nos ajudar, porque a missão não é fácil, a missão é difícil. Então, Paulo teve suas ajudas, Paulo teve a sua missão cumprida, mas com a ajuda de pessoas boas chegadas a ele. Então, nós também devemos fazer isso. Nós devemos hoje, na igreja, combater os maus profetas, a má doutrina ensinada nas igrejas, o relativismo religioso, que Paulo fala muito bem aqui, e para que não traga os costumes do mundo para dentro da igreja para atrair as pessoas para a igreja. Não é correto. Será que Deus vai aprovar isso? Né? Então, o que nós vemos aqui na carta, mais um recado para nós. Ele escreve para Colossos, mas é um recado para nós, hoje em dia. Então, vamos ouvir a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos viver a Bíblia para termos a salvação, aquilo que Deus espera de nós. Hoje eu vou ficando por aqui, é um domingo, eu espero que vocês compartilhem, gostem do conteúdo desse vídeo, o divulguem, compartilhem, dê o seu like, se inscrevam no canal para eu poder fazer as minhas lives também, e que todos tenham aí um bom domingo de Páscoa. A Páscoa que Jesus ressuscitou, veio aqui, morreu de morte de cruz, ressuscitou e voltou aos céus, mas deixou conosco a salvação pela graça. Obrigado por terem me ouvido aqui, pela paciência de vocês. Estou ficando por aqui e uma pequena oração para agradecer a Deus pelo dia, por nós. Obrigado a Deus, obrigado pela nossa saúde, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, diante de Ti, falando a Tua palavra, divulgando a Tua palavra, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus que nos guarde, nos abençoe nesse dia de domingo, abençoe todas as pessoas que estão me ouvindo agora, Deus, em nome de Jesus, e que possam ouvir quando eles ligarem o celular. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos por tudo. Amém.